A gente às vezes tem o hábito de brincar, deixa de ser besta, né? Acha que é um nomezinho tão banal, mas a gente não tem noção do que é isso, né? A gente vai estar vendo aqui hoje Apocalipse 13, amém? Pode continuar sentado, a leitura é um pouco extensa, então vou deixar você sentado, amém? Está escrito: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, como 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer o fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Deus amado, nos conduz nessa reflexão e esclarece os nossos corações, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, caminhe no centro da Tua vontade. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nessa manhã, em nome de Jesus, amém. É uma leitura um pouco assustadora, né? E muitas pessoas ficam alarmadas, né, quando vê essa descrição. Mas na verdade, irmãos, boa parte, ou a maior parte do que está escrito aqui já se cumpriu. E evidentemente há muitas interpretações para o livro de Apocalipse, muitas correntes teológicas, e a corrente que eu vou seguir aqui é da Igreja da Nova Vida, e a que tem tido um consenso maior entre os teólogos. Algumas coisas de antemão a gente tem que saber para poder começar a entender essa leitura. Primeiro, a definição de Apocalipse, em termos bíblicos, significa uma visão de um fim terrível do mundo e o início glorioso de um novo mundo. Se você for procurar em livros, né, do mundo, você não vai ver a criação de novo mundo, vai ver só um fim terrível do mundo, como descrição do Apocalipse.
mas numa visão bíblica, é o fim terrível do mundo, mas o início de um novo mundo. E o livro do Apocalipse, ele fala do sistema do mundo contra o Cordeiro e a igreja. Só que Cristo sempre vence. Essa descrição fala da luta da igreja e do Cordeiro, que é Cristo, lutando contra o sistema do mundo, e no final Cristo vencendo. Outro ponto, esse livro contém cerca de eu diria, 290 símbolos a 300 símbolos que esse livro tem. Então, ler um livro desse de forma que literal, você não vai nunca conseguir entender o que João escreveu aqui, porque o livro todo é usando símbolos que os cristãos na época sabiam exatamente o que queria dizer. Para nós hoje, soa um pouco estranho o que ele diz aqui, mas os cristãos da época sabiam exatamente o que ele queria dizer com dragão, com besta, com chifre, com tudo isso. E ele escreve esse livro dessa forma para que, se caíssem em mãos erradas, não viesse a causar um prejuízo para a igreja. Então ele escreve de forma que só os cristãos entenderiam o que ele estava escrevendo. E o Apocalipse, ele é um livro singular, porque ele não se autoexplica. Você, para entender o Apocalipse, você tem que ter à mão todos os livros da Bíblia. Você vai entender o Apocalipse à luz de toda a Bíblia. Como eu disse, João está usando uma linguagem conhecida pelo povo através da igreja, então é necessário, você, para entender o Apocalipse, tem que ser à luz de toda a Bíblia. Ele não se autoexplica. Você lendo somente o Apocalipse, você não consegue entendê-lo. E o Apocalipse, ele consiste em 7 visões de um mesmo período. O Apocalipse é um livro profético, porque ele não se cumpriu totalmente ainda, e quando foi escrito também não tinha se cumprido, mas ele relata fatos da primeira vinda de Cristo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Esse relato do livro de Apocalipse trata desse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e ele mostra esse período sobre 7 visões. Ou seja, o livro do Apocalipse, você não pode ler ele como se fosse uma história só do começo ao fim, não. Ele trata do mesmo período sobre 7 enfoques, 7 visões. Então, do capítulo 1 ao 5, fala de Cristo e a igreja no mundo e no céu, entre a primeira e a segunda vinda. Tem uma outra visão, que é a segunda visão, que vai do capítulo 6 e 7, que fala dos 7 selos, também tratando do mesmo período. A terceira visão, ela compreende os capítulos 8 a 11, que são as 7 trombetas. A quarta visão, capítulos 12 a 14, que é a luta contra a trindade satânica. A quinta visão, capítulos 15 a 16, fala dos 7 flagelos ou pragas. A sexta visão, capítulo 17 a 19, destruição do mal. E a sétima visão, capítulos 20 a 22, fala do julgamento e vitórias finais. Todas as 7 visões tratando do mesmo período. Então é como se a revelação falasse de um mesmo período sobre 7 enfoques, 7 visões. Cada visão começa com Cristo, Cordeiro, e termina lá no que vamos chamar de a segunda vinda de Cristo. Cada visão compreende o mesmo período histórico. A gente está falando do mesmo período histórico entre a primeira e a segunda vinda. Esse livro, irmãos, foi endereçado às 7 igrejas perseguidas, e trata de crentes, de um período histórico em que os crentes eram perseguidos violentamente. Era a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, João escreve, esse livro foi inspirado para escrever as 7 igrejas, e claro, a toda a igreja no decorrer da história, mas no momento histórico, essas 7 igrejas que eram perseguidas, e igrejas que precisavam ser corrigidas também, que o livro do Apocalipse, ele não só fala da vitória de Cristo, foi um livro para encorajar as 7 igrejas perseguidas, mas também um livro para corrigir coisas que estavam acontecendo nessas 7 igrejas. Há, porém, uma mensagem singular em todas as visões do Apocalipse. A igreja, mesmo perseguida e atribulada, ela termina vitoriosa. Em todas as visões, Satanás é destruído e Cristo vence no final.
Alguns símbolos que a gente tem que tratar aqui para ter um entendimento melhor são os números. A chave dos números é a mesma chave usada desde Gênesis, o mesmo significado é dado aos números desde Gênesis, por isso o Apocalipse é entendido à luz de toda a Bíblia. O número 3 significa Deus e a Trindade de Deus, três pessoas, sempre vai ter esse significado. O número 4 ele significa inteireza, fala de 4 cantos do mundo, os 4 ventos, as 4 estações do ano, fala sempre de uma inteireza, de algo inteiro, completo. O número 6 sempre se refere ao homem, sempre que o Apocalipse, como a Bíblia está se referindo ao número 6, ele está se referindo ao homem. E aqui a gente vê isso claramente no capítulo lido hoje, porque o homem foi criado no 6º dia, o escravo no Velho Testamento trabalhava 6 anos para ganhar liberdade, e o número 6 na Bíblia significa homem. O número 7 a gente já está acostumado a ouvir, significa perfeição, tanto que Pedro chega diante de Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, ele não falou o número 7 à toa, porque era um número que indicava perfeição, ele estava mostrando a Cristo a maneira perfeita, e Jesus disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o número 10 significa totalidade, totalidade, o que é o sistema básico dos números. Todos os números que você usar, você vai ter que usar os algarismos entre 1 e 10. O próprio 10 é 1 e o 0. Então esse número significa totalidade. Aí aí a gente tem aí exemplos na Bíblia, como os 10 patriarcas, os 10 mandamentos, sempre esse sentido de totalidade. E aqui começa a falar sobre as bestas. A primeira besta é apresentada simbolicamente possuindo 7 cabeças, com diademas e 10 chifres. As 7 cabeças com diademas significam, elas simbolizam 7 reinos. São 7 reinos com autoridade política, né, que exercem cada uma em seu período, ela exerce sobre os cristãos um poder, e é Satanás que oprime através desses reinos, né? Então as 7 cabeças aqui estão indicando 7 reinos que oprimiram a igreja. Primeiro o Egito, onde o povo teve escravo, a Assíria, né, que foi quem tomou o reino do norte, levou o povo cativo, a Babilônia, que tomou o reino do sul, também levou o povo cativo, o Medo-Persa, né, que foi quem dominou depois a Babilônia e passou a dominar também os cristãos, depois trouxeram eles de volta. A Grécia, a 6ª cabeça, o Império Romano, né, e a 7ª cabeça, a Roma Eclesiástica, que era os religiosos, né, que a gente sabe que a igreja na época do Império Romano ela estava associada e a gente vê no decorrer da história da igreja que ela sempre foi associada aos que governos, e na época de Roma não era diferente, tanto que Jesus ele foi entregue a quem? Doutores da lei, né? Foi entregue aos homens considerados os religiosos da época, autoridades religiosas. Então a 7ª cabeça fala da Roma Eclesiástica. A primeira besta, indicando que ela sai do mar, sempre que Apocalipse fala em saindo do mar, ele está indicando de algo que nasce entre povos, nações e línguas. Então essa besta, que foram esses governos, eles nasceram de povos, no meio de povos, nações e línguas. A segunda besta, vindo da terra, fala de algo que foi crescendo. E ele se refere na segunda besta às 2 últimas cabeças da primeira, que fala justamente de Roma e do poder que era a igreja na época associado ao governo de Roma. Então ele se refere nessa besta que nasce, ou seja, algo que foi crescendo. Quando ele fala besta saindo da terra, ele está se referindo ao poder de Roma e ao poder da igreja associado ao poder de Roma. E a verdade, irmãos, é que eram poderes intolerantes contra o povo de Deus, e eram poderes levantados por Satanás. Daniel 7 faz uma referência também, depois em casa vocês leem Daniel 7, que ele faz uma referência a essa besta, usando essas imagens que são usadas aqui de leopardo, essas coisas. Vocês vão ver lá em Daniel que ele já faz também uma referência a isso. E a marca da besta que nós falamos, ela fala do sistema do mundo.
quando ele se dirige aqui falando da marca da besta, e hoje muitas pessoas entendem que a marca da besta é um chip que vai ser colocado na mão, na testa, mas na verdade Satanás, esse dragão que se levanta, esse poder, é o sistema do mundo se levantando contra a igreja. Evidentemente, haverá ainda um anticristo, né? A gente crê no final dos tempos, mas os anticristos se levantaram contra a igreja e se levantam o tempo todo. Não é o anticristo, mas se levantam muitos contra a igreja. E curioso que nesse livro aqui, João chama a fazer um cálculo. Claro que ele sabia que os cristãos iam entender o que ele estava falando. Ele diz assim, que 6, ele se referindo a 666, que é o número da besta. Existem muitas coisas que se fala sobre esse número, e João, na verdade, ele usou uma prática que no primeiro século era utilizada, que se chama gematria. O que é isso? É uma ciência que aplica valores às letras. Cada letra tem uma representação numérica. Então você pega esses números, faz um cálculo para chegar a um nome. E o que João indica aqui no texto? Ele diz assim, olha, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Então ele manda usar essa técnica de gematria para fazer o cálculo e chegar ao número 666. Esse número indicaria quem é a besta. Claro, a palavra ela não nos revela de quem ele estava falando especificamente, mas ao decorrer da história existem muitos nomes que se aplicaria, que se aplicar essa ciência, nós chegaríamos ao número 66. Nós temos o próprio Nero César, né? Se você pegar o nome dele e trazer do grego para o hebraico, você vai ver que vai dar esse cálculo, 666, poderia ser ele. O próprio rei Domiciliano também, o seu nome em grego chamava 666, se usasse essa técnica. Hitler foi outro, se você atribuísse o número a partir de 100 ao nome dele, você calcularia e daria 666 também. Mas ele não especifica, a palavra aqui não quis revelar de quem ele está falando, quem é esse anticristo. Mas a verdade é que ele está em toda parte, embora o escatológico do fim dos tempos a gente creia que ainda não tenha surgido. Mas a verdade é que no decorrer da história muitos anticristos se levantaram. E existe também uma série de pensamentos acerca do número 666, né? Já se atribuiu a tantas pessoas de diversas formas, mas a gente tem que entender que aqui não fala claramente de quem João estava falando, embora a gente entenda que a igreja soubesse. Mas ele não fala claramente aqui quem é. Ele fala, a sabedoria aqui, faz o cálculo que vai chegar ao número 666. Ele não declarou claramente quem era, mas fez de forma que os cristãos entendessem de quem ele estava falando. Evidentemente ele não estava falando de Hitler, porque ninguém conhecia Hitler naquela época. Embora muitas pessoas montaram o cálculo aí, diz que chega a Hitler, e a muitas outras pessoas também já chegou. Mas quando ele fala aqui do número da besta, diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Percebam que aqui ele fala de cabeças que foram cortadas, né? Que ele fala aqui que nasceu uma cabeça que veio reverenciar as outras. Ele está falando dos impérios que caíram e que Roma se levantou, trazendo a mesma prática dos impérios anteriores que dominaram a igreja, que dominaram, na verdade, os cristãos. Então, ele diz que essa cabeça, lá no início da leitura, ele diz assim, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Aí ele diz, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculos que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E lá à frente ele diz, então vi outra besta que saía da terra, que ele está se referindo ao poder de Roma e o eclesiástico, que saía da terra, com os 2 chifres, como o cordeiro, mas falava como o dragão. Ou seja, como o cordeiro e falava como o dragão. Ele está falando de alguém que mesmo parecendo ser de Deus,
mas que na verdade o seu linguajar era do dragão. João falando do poder na época eclesiástico que reinava em Roma, o mesmo poder que condenou Cristo. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Ou seja, as práticas do poder de Roma eram todas as mesmas usadas pelos impérios anteriores, só que dessa vez muito mais poderoso, porque Roma foi um império muito poderoso. E aqui fala da marca da besta justamente isso. Ele diz que aqueles teriam que receber a marca da besta na testa ou na mão, e que não poderiam comprar ou vender se fizessem isso. A gente lembra que lá no início da igreja, todo aquele que aceitava Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vendia tudo que tinha e ia morar em comunhão com os outros irmãos. A gente fala, pô, a igreja era tão boa, tinha tudo em comum. Mas na verdade, todo aquele que aceitava Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele perdia a sua cidadania e ele ficava sem nada, tirava tudo que ele tinha, ele perdia a sua cidadania. Então, normalmente aquele que aceitava Cristo, ele já se antecipava, né? Ele vendia tudo que tinha, colocava os bens dele em comum e ia morar em comunhão com os outros irmãos convertidos. E ele está falando exatamente disso aqui, que a marca da besta é o sistema do mundo. E a gente olha hoje, quem reina no mundo? Quem é o rei do mundo? É Deus. Deus, ele é o rei da criação. Se um dia nasce, é pela ordem de Deus. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus determinou que eu tivesse mais um dia de vida. Mas aonde que nós podemos dizer então que Satanás impera? Ele impera no sistema do mundo, que não é a criação propriamente dita. A criação está nas mãos de Deus. Ele rege a criação. Ele é o Senhor da criação. Mas Satanás é o Senhor do quê? Desse sistema que impera no mundo. E quando João aponta aqui para a marca da besta, ele está dizendo isso. Aquele que recebe esse sistema do mundo na sua testa ou na sua mão. Quando ele fala que não podia comprar nem vender, ele está se referindo ao quê? Aquele que não aceitava o sistema da época. E percebam que tinha que adorar imagens. Imagem de César era posta em público e as pessoas tinham que adorar. E o cristão, quando não adorava, ele era castigado por isso. Então, o sistema da besta era justamente isso, você aceitar esse sistema do mundo, que na época era adoração a Nero, considerar ele uma divindade, César, né? Uma divindade. E ele diz aqui, olha, quem não recebesse essa marca não compraria nem vendia. Evidentemente, o cristão, a partir do momento que aceitava Cristo como Salvador e perdia a sua cidadania, ele não podia mais comprar nem vender, ele deixava de ser uma pessoa física. Ele deixava de existir para fins jurídicos. Ele não era mais ninguém. Ele simplesmente era desconsiderado no meio da sociedade. É como se nós hoje aceitássemos a Cristo e nossa identidade fosse rasgada, CPF, tomasse tudo que a gente tem, a gente deixaria de existir juridicamente. E ele diz exatamente isso. E hoje, irmãos, isso não tem sido diferente. Percebam que a cada dia mais difícil você negociar, a cada dia mais difícil você adquirir serviços e bens, por você fazer as coisas da forma correta. Cada vez está ficando mais difícil. Se você vai vistoriar um carro, sai todo mundo com um carro aprovado e o teu sai com pendência porque você não aceitou entregar um dinheiro lá para fazer isso. Se você trabalha por conta própria, e aí eu trago a minha profissão de contador, que eu nunca quis exercer isso, ter escritório de contabilidade, uma das razões foi isso. Eu cansei de ver isso, né? A vidraçaria lá que eu trabalhava, foi meu primeiro emprego, a gente pagando lá o contador, chegava outro, você está pagando tudo isso de imposto? Não, vai lá para o meu contador, cara, eu pago muito menos e a minha vidraçaria é maior. E o rapaz perdia o cliente porque ele estava fazendo o cálculo honestamente. E hoje o bom contador é aquele que reduz o que você tem que pagar. E a gente vê isso em todo lugar. E a realidade que está sendo exposta no livro do Apocalipse é algo real no nosso tempo hoje. Para aquele que age corretamente, tudo fica mais difícil. A gente lembra novamente o terreno que a nossa igreja comprou lá para a catedral, na Barra da Tijuca. Levou muitos anos para aquilo ali sair
ter condições de construir, porque não andava o processo de legalização. Por quê? Esbarrava em situações que ficavam aguardando aquele incentivo financeiro, mas a Igreja Nova Vida ela não trabalha dessa forma, e ficava lá emperrado, e levou anos para sair por causa disso. E assim é o mundo de hoje. Tudo que a gente vai fazer se torna muito mais difícil por a gente não aceitar a marca da besta, o sistema do mundo fazer as coisas. E aqui ele aponta para duas coisas: a marca da besta na testa, que fala nós começarmos a pensar da forma que o mundo pensa, esse sistema, esse raciocínio do mundo, essa forma de enxergar do mundo começar a invadir a nossa cabeça. Creio, irmão, se fosse um chip era muito mais fácil para a igreja, a gente não vai botar e acabou. Mas quando a gente entende que a marca da besta é o mundanismo entrando na igreja, isso é muito mais difícil de você tirar. Porque creio, irmãos, o mundanismo está dentro da igreja de Cristo hoje. Há muitas pessoas dentro da igreja praticam, mas pensam conforme o mundo, ou têm impregnado em si muitas coisas conforme o mundo e não conforme a Bíblia. E isso é difícil de identificar, e isso é difícil de você tirar das pessoas, é a marca da besta. Quando ele fala na marca da besta na mão direita, ele está falando o sistema do mundo em nossa mão. Quando você, e a mão direita fala de negociar, de fechar acordo. Então ele diz que tudo aquilo que a gente se associa, da forma que o mundo se associa, isso é a marca da besta em nossa mão. Nós não podemos fazer acordos ou nos associarmos às coisas que são ilícitas à luz do Evangelho. Essa é a marca da besta, não é um chip, mas é o mundanismo, esse sistema do mundo que Satanás impera nele, contaminando a igreja. Satanás ele não está preocupado se as pessoas estão na igreja ou fora dela, ele está preocupado se as pessoas estão agindo conforme ele ou conforme Cristo. É isso que está preocupado. Satanás não está preocupado em tirar você da igreja, não. Ele quer que você fique aqui, desde que você seja contaminado pela marca, tanto na testa como na maneira de agir. Eu trago à tona aqui, eu trabalhava, foi o meu último emprego na Houve Representações Comerciais, eu posso citar, essa empresa até faliu, que eu me recusei a assinar certos documentos, que eu entendi que como cristão não poderia fazer aquilo, e eu fui claramente riscado, fui demitido, mas eu não me associei àquilo. Agora eu digo a vocês uma coisa, eu fui honrado, e a gente tem que crer nisso, a gente é honrado, porque o próprio Apocalipse diz que a vitória final é de Cristo. E aquele que for fiel até o fim, disse Cristo, esse vencerá, quem for fiel até o fim. Mas creio, irmãos, e isso é muito sério, que a marca da besta é algo presente na igreja que cada vez mais vai ser difícil. Cada vez mais para nós vai ser difícil negociar, cada vez mais para nós vai ser difícil conviver com o mundo. Tanto que Jesus fala que vamos ter que perseverar e ser fiéis até o fim para vencer, porque quando você fala em fidelidade e perseverança, você está falando em momento muito difícil, porque se você está bem, você não precisa perseverar, se você está bem, você não precisa ser fiel. A fidelidade é para um momento de dificuldade, e próprio Cristo falou isso, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, porque os tempos vão ficar piores para o cristão, não se iluda com isso. E nesse momento, irmãos, eu achei essa palavra pertinente para nós, porque a gente precisa ter uma visão mais ampla do nosso pecado. Quando a gente vai fazer uma revisão de vida diante de Deus, e o momento que a igreja está vivendo agora é um momento para isso, estamos nos preparando para a Semana Santa, então é um momento propício para fazer isso, e a gente muitas vezes faz uma revisão de vida em coisas assim pontuais. Eu briguei com meu irmão, eu me irritei, eu fiz isso, coisas pontuais da nossa vida, quando a gente precisa começar a ter uma visão mais ampla do que é pecado. Ou seja, será que na minha conduta o sistema do mundo está impregnado no que eu faço, na minha maneira de pensar, na minha maneira de enxergar as coisas, na minha maneira de relacionar? Eu creio, irmão, se a gente começar a olhar para isso, a gente vai ver que muita coisa que a gente faz na nossa vida está impregnado o sistema do mundo, essa marca da besta. Não estamos imunes a isso, porque a gente interage com o mundo, e se nós descuidarmos a nossa vida diante de Deus, é uma vida separada, santa, pela graça de Deus, mas a gente precisa dar uma limpada, porque muitas vezes
esse mundanismo, ele está entrando em nossa vida, assim como está entrando na igreja. Decisões que a gente toma, coisas que a gente fala, porque a batalha vem aí, ela vai ser grande. A marca da besta, irmãos, ela sempre existiu, levou os cristãos a pagarem altos preços para não renunciar à sua fé. Tudo que nos é apresentado exige de nós um posicionamento cristão, não nos colocando em confronto. Isso é a marca da besta. Quantas vezes no nosso dia a gente tem que confrontar o sistema do mundo para nos posicionarmos e sermos cristãos? Hoje em dia, irmãos, a gente vê o mundanismo entrando nas famílias, papéis trocados dentro de casa. A família, que é um projeto de Deus, e Deus define bem o papel do homem, da mulher, define bem o que os filhos devem fazer e os pais em relação aos filhos, e a gente vê tudo isso de perna para o ar. Hoje os filhos que mandam em casa, maridos, pais sem autoridade no seu lar, e a gente vê isso aí, é a contaminação do mundanismo, a marca da besta, impregnando, e famílias cristãs não estão isentas dessa realidade. Essa agenda homossexual que a gente vem aí, não se iludam, o alvo dessa agenda é a igreja. O alvo da agenda homossexual é a igreja, confrontar a igreja. Não tem outro propósito nisso, porque lá fora já teve pastores presos por não realizarem casamentos homossexuais. E qual foi o gancho que eles pegaram? Não, se vocês fazem casamento civil e religioso, então vocês são obrigados a casar eles. Se vocês fazem o civil, tem que fazer. Tanto que a igreja de Nova Vida, na prática, ela já está evitando, né, fazer casamento civil. A pessoa casa no civil, vem aqui, a gente casa no religioso, para não deixar essa brecha, porque querendo ou não, disso vai chegar aqui também. E essa agenda homossexual é para agredir a igreja. E a verdade, irmãos, é que a igreja hoje, a gente vê um mundanismo dentro da igreja, um misto de práticas da carne e práticas do espírito, práticas cristãs. A gente vê dentro da igreja tantas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. São mais o que o mundo gosta de assistir e de receber do que propriamente o que Cristo manda fazer. Utensílios com poder, atribuindo acho que poder a coisas. Leva essa rosa ungida, leva esse óleo, não sei de quê. Outro dia eu ouvi no rádio, fiquei abismado. Quem tiver problema de relacionamento sexual com o seu cônjuge, e lá na igreja de um pastor, não sei lá das quantas, que ele ia picar o lençol dele e ia dar os pedacinhos na igreja. Não deixa de ir, você vai receber. Imagina que pedaço você vai pegar desse lençol e o que tem, pelo amor de Deus. Então atribui poder às coisas. Gente, isso é coisa que Satanás sempre usou, esse artifício. Isso não tem nada a ver. A gente usa o óleo aqui, mas sempre que eu vou usar óleo, eu faço questão de orientar isso. Olha, o óleo em si não tem poder algum, é só um óleo. Ele é um sinal de uma realidade espiritual que está acontecendo pelo poder de Deus, mas nele mesmo não há poder. Então você unge a pessoa com óleo, mostrando que nós precisamos de sinal para enxergar uma realidade que não vemos. A gente precisa disso. Então aquele sinal vai fazer você perceber que naquele momento está acontecendo algo espiritual, conforme aquele óleo está indicando. Mas não é o óleo em si que tem poder. Eu, certa vez, lá no trabalho, a empresa ia de mal a pior, e a minha chefe lá era evangélica, e ela, tudo quanto era pastor que ela soubesse, levava para lá para orar aquela igreja. E um dia eu saí até de dentro daquela e falei, isso para mim é passe, não tem nada a ver. Ela vinha com óleo nas cadeiras, nas mesas, passa ali na porta, passa aqui. Foi assim a igreja inteira. Eu falei, pelo amor de Deus, ela está dando passe, isso aqui não tem nada a ver com igreja. Você, para orar por algo, você nem precisa estar lá. Se você acha que orar aqui, Deus vai lá e age. Não precisa você. Na verdade, o poder estava sendo atribuído ao óleo. Passa esse óleo aqui, passa na porta, passa ali, como se aquilo tivesse algum poder. Colocando numa coisa material um poder que é de Deus e só em Deus está. Então a gente tem que ter esses cuidados, que são coisas que vão entrando na igreja sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Você levar para casa algo, não recebi isso aqui tem poder.
Isso não tem poder nenhum, quem tem poder é Deus. Nada tem poder, objeto nenhum tem poder. Quem tem poder é Deus. Né? As coisas são sinais que a gente usa. Né? O batismo em si, né? Não há poder na água do batismo que lava o pecador, ele sai redimido, porque aquela água ali é água de batismo. O batismo é nada mais do que uma declaração pública de algo que Deus já fez na sua vida. Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus manda você declarar isso publicamente, e você declara de uma forma simbólica que vai mostrar o que aconteceu na sua vida. Mergulha o velho homem e se levanta um novo homem. Uma forma simbólica de mostrar aquilo que já aconteceu na sua vida. Claro, Deus pode fazer algo ali naquele momento na sua vida. Na minha vida fez, mas não porque a água fez. Se Deus quiser fazer, Ele vai usar o momento e vai fazer. Eu, antes de ser batizado, fui batizado lá em Nova Iguaçu. Eu tomava um remédio, que eu estava com problema de uma depressão. Tomava remédio para depressão. Não era uma depressão que fosse doença, mas era circunstancial, por coisas que eu tinha passado na minha vida. E na semana de eu ser batizado, esse remédio foi dobrado, porque eu piorei. E eu passei nas águas. A partir daquele dia, nunca mais toquei naquele remédio e fui curado. Mas não porque a água me curou. Aprove a Deus naquele momento Ele me curar. Mas não foi a água, filho, era aquela água ali onde todo mundo mergulhou, e pronto, não tem nada de poder ali. Então, essas pequenas coisas é mundanismo que vai entrando na igreja, porque quem gosta dessas coisas é o inimigo. O inimigo até hoje se vale de Agdá, de bichos mortos, e atribui poder às coisas, mas nós entendemos que só Deus tem poder, coisas não têm poder. Então, amados irmãos, a gente tem que ter claro que no fim dos tempos a gente não vai ver um monstro de 7 cabeças se levantando do mar. Isso aqui é uma visão simbólica que João já está demonstrando algo que já aconteceu na igreja e que ainda vai acontecer. A gente sabe que vão ter andantes Cristo se levantando, né? Mas boa parte do Apocalipse ele já se cumpriu, porque essa carta, esse livro, né, não foi uma carta, foi um livro, foi endereçado às 7 igrejas para corrigi-las e para animá-las, dizendo que haveria perseguição sim, que eles seriam brutalmente perseguidos, mas que Jesus no final vai triunfar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, Senhor, e por esse momento de adoração a ti, Senhor, que fomos separados para te louvar e te bendizer. Nós te pedimos, Senhor, nos dá uma preparação verdadeira, Senhor, para a Semana Santa. Que nós possamos, Senhor, nos santificar verdadeiramente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter uma revisão de vida sincera, Senhor. Não só sobre casos pontuais que nós precisamos nos converter, mas também, Senhor, sobre o que há de mundanismo em nós. O que temos pensado, o que temos feito, o que temos analisado segundo uma ótica que o mundo tem analisado. O que é puramente cristão e o que não é, Senhor. O nosso pecado vai muito além de práticas, de atos pontuais, mas a gente precisa ver o que há, Senhor, de mundanismo dentro da nossa vida, porque essa é a marca, Senhor, que Satanás quer colocar na igreja. Nos livra disso, Senhor, nos dá uma plena visão sobre essas coisas, para que possamos ser verdadeiramente separados para a honra e glória do teu nome. O Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê o domingo abençoado, que o Senhor vai nos preparando, Senhor, para o culto de hoje à noite, Senhor, que estaremos também falando sobre a visão coletiva do pecado, porque a gente crê que o pecado muitas vezes, Senhor, é um problema nosso, individual, mas a gente vai estar vendo hoje à noite que não é. O nosso pecado, ele tem implicações na vida do nosso irmão, na vida da igreja, da nossa família, vai muito além de nós mesmos. Que o Senhor esteja já preparando esse momento nos corações daqueles que estão aqui, dos que não estão, e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, do seu Filho que nos salvou e do Espírito que nos santifica, desça sobre nós e permaneça sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas.